Este vídeo tem por objetivo sintetizar o postulado no artigo do professor Josivaldo Custódio acerca da carnavalização no poema Casamento Libidinoso, de G.C. Quirino. A análise sobre os aspectos da poesia carnavalizada possui como principais referentes teóricos Bakhtin, Dicine e Fiorin, e possui como objetivo principal, como podemos ver aqui no quadro, analisar, na perspectiva da carnavalização, o poema Casamento Libidinoso, do G.C. Quirino, e encontrar as três grandes categorias da cultura cômica popular, uma vez relatada por Bakhtin. A seguir, é feito um breve comentário sobre a teoria da carnavalização, antes de partirmos, então, para a análise do poema em si. Ora, a teoria da carnavalização, ela possui características que se espelham em manifestações culturais, como o carnaval, por exemplo. É a partir disso que vemos aqui no quadro uma subdivisão feita por Bakhtin em três grandes categorias das manifestações populares. São elas as formas dos ritos e dos espetáculos, que são os festejos carnavalescos, obras cômicas representadas em ágora, são obras cômicas verbais, inclusive as paródias, de diversa natureza, e por último, mais ou menos importante, as diversas formas de gênero e do vocabulário familiar grosseiro, que são insultos, juramentos, brasões populares, etc. Além disso, convém ressaltar que para Bakhtin o carnaval é o princípio da carnavalização, ou seja, são aquelas festas e espetáculos produzidos em praça pública que irão gerar comicidade e humor para os leitores e ouvintes, ou até mesmo quem assiste, fazendo então uma linguagem ambivalente que vai trabalhar paradoxalmente a questão da troca do certo pelo errado. Agora, nos convém observar como o artigo analisa a carnavalização no poema Casamento Libidinoso. Ora, antes de começarmos a análise em si, devemos atentar aqui ao quadro, onde podemos observar que o poema narrativo em si é composto por 6 estrofes, sendo 5 sextilhas e uma com 13 versos, todos em redondilha maior, com alternância entre rimas ricas e pobres, soantes e toantes, perfeitas, graves e agudas. Além disso, a linguagem é matuta. A seguir, então, nós podemos ver no artigo a análise do poema Casamento Libidinoso como um todo. Porém, como estamos falando aqui de uma síntese curta, eu escolhi aqui alguns versos de destaque para analisá-los de acordo com a teoria da carnavalização. São eles: espiando os olhos dela, de espelho acastanhado, tava Pequé alegroso, com o zoião aboticado, feito Einstein linguarudo, cientista dos estudos, com o linguão dependurado. Podemos observar aqui, então, como o riso consegue subverter a ansiedade dos noivos. Quero que você se atente aos seguintes versos. Tava Pequé alegroso, com o zoião aboticado, feito Einstein linguarudo, cientista dos estudos, com o linguão dependurado. Observe aqui que não temos um comportamento que é característico de um noivo comum. Todavia, é essa falta de comportamento que serve para degenerar a perspectiva do noivo comum e regenerar a perspectiva de um dos sentimentos mais puros, que é a espera do noivo pela sua noiva, gerando assim uma linguagem ambivalente que condiz com a teoria da carnavalização analisada em todo o artigo. Ademais, ao observar as considerações finais, entende-se, portanto, que o artigo é de suma importância para analisarmos quais são os elementos carnavalizados presentes na obra do poema. Olá, eu sou Fábia Anjos e vou apresentar uma síntese do artigo Aspectos Ecológicos no poema Eu e Meu Campina, de Patativa do Assaré, uma abordagem ecocrítica. Esse artigo é de Carla Feitosa e Josivaldo Custódio. Bem, o artigo ele traz como objetivo efetuar uma análise ecológico-social do poema para identificar elementos naturais que se encontram ali e as relações delineadas em torno desses elementos e dos seres humanos que ali compõem aquele poema. Mas antes de seguir com essa síntese, o que a gente deve saber? Deve saber o que é essa teoria ecocrítica.
Então, essa teoria ecocrítica, ela, conforme consta aqui no slide, ela vai ao cenário artístico, né, daquelas produções, e vai observar como o meio ambiente compõe a construção dessas obras, né, sobre aquela ótica ecológica. Então, ele verifica ali como que aquela obra ela foi construída, seus personagens, as relações que se estabelecem entre a natureza e o ser humano, entre os próprios seres humanos, como que ecologicamente ou socialmente essas relações se estabelecem, se desenvolvem dentro daquele poema, naquela construção. Bom, para desenvolver esse artigo, esse estudo, né, para embasar essas análises, o artigo ele tomou para si como fonte os estudiosos Cherry Blotfeld, acredito que seja assim, e Gregory Gerhard. Então, para eles, o que é que eles dizem a respeito dessa abordagem ecológica nos poemas? Eles dizem que a literatura ela é o espelho que nos possibilita enxergar as representações da natureza e sua influência sobre os seres que fazem parte dela. Então, concluindo essa questão da teoria crítica, qual que é o objeto? Então, é justamente que o objeto de estudo dessa teoria crítica é a natureza e sua fonte, as obras literárias. Bom, vamos seguir, porque o tempo é curto. Então, por que o poema Eu e Meu Campina, né, de Patativa, do Assaré, ele foi escolhido? Por quê? Porque Patativa ele tem um grande apreço pelo seu ambiente natural. Ele escrevia versos que tratavam desse espaço, olha aquele espaço nordestino, com amor, admiração, e se tornou um mediador entre natureza e cultura. Olha que coisa linda. Então, Patativa, eu trouxe essa parte, assim, que acredito que vai muito de... ele consegue ilustrar bem, né, o porquê dessa escolha. Então, Patativa, ao falar do campo, demonstra que o ser humano está inserido num ambiente natural, como se fosse parte dele. Uma integração, dando uma ideia de circularidade, que seria a associação do todo, que é a natureza pelo qual a ecocrítica se interessa. Olha aí, são justamente esses aspectos que Patativa compõe as suas obras, que a ecocrítica ela se interessa. Então, aqui um pequeno informativo sobre Patativa, para quem não conhece, que é um poeta nordestino lá da região do Ceará, e as obras dele são bem marcadas por esses elementos da natureza. Sigamos. Então, agora um trecho do poema propriamente dito, porque no artigo ele é totalmente analisado, porém aqui, como uma síntese, apenas um pequeno pedaço. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singulares brotados da própria terra. Olha que lindo. Inspirados nos primores dos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, se nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Olha que beleza. Então, se você analisar aquele trecho,
você verifica ali as manifestações da natureza, dos animais e plantas, né? Ali eles estão contidos. Então, a ecocrítica, ela visa justamente analisar esses aspectos. Para concluir, porque o tempo já se esgotou, podemos notar ali as trocas que ocorrem entre cultura, homem, natureza e literatura nesse poema. Realmente isso ficou muito nítido. Então, a ecocrítica, a análise ecológica e social, ela se preocupa com essa abordagem das obras literárias. Bem, é isso. Espero que tenha ficado compreendido. Até logo.